mil pessoas, que ele é povo. Não é povo coisa nenhuma. Bando de arruaceiro, que foi para fazer arruaça. 4 mil, eram 100 ônibus, né, que eles se deslocavam. 100 ônibus, você bota 45, 50 pessoas, já dá 5 mil. Isso aí dá 5 mil e não passou disso. Então, a hora que você chega nesse número, é claro que todas as forças de segurança sabiam. A ABIN avisou para mais de 40 diferentes destinatários. O secretário de Segurança, o governador, tem um áudio gravado conversando com o subsecretário de Segurança, dizendo: governador, estamos acompanhando, não está acontecendo nada. O governador, até estranho esse áudio, quando você vê que ele depois foi afastado, né? Porque o áudio dele, ele fala, pô, ele foi trouxa. Você pode falar, ele é um idiota. Mas agora, se imbecilidade começar a afastar a gente, nós estamos fritos, né? Porque o que tem de idiota circulando por aí é impressionante. Bom, você começa a ver aquele deslocamento. Aquilo ali, como é que você podia saber que eles iam quebrar o Palácio, o Congresso e o Supremo? Você não pode ter que saber que eles vão quebrar. Você tem que imaginar que eles vão sempre quebrar em qualquer momento e se preparar para aquilo. E aí você viu que era um guardinha a cada 5 espaços de guardinha, né? Tinha um aqui, um ali. No informe do setor de inteligência, divulgado 2 dias antes para todas as autoridades, havia um relato de que, olha, a situação é alarmante. As frases que são ditas no acampamento são agressivas. Vamos invadir, vamos tomar, vamos fazer o poder, vamos mudar o poder do país. Exato. E aí, a hora que eles estão chegando, tinha um cara lá que ele jogou pimenta como se estivesse temperando vatapá. Porque era o máximo que dá para temperar o vatapá. O que você vai fazer com aquele pimentinho ali? Coisa ridícula. Ridícula. De repente, se você tiver um patrocinador de pimenta, vai ser mais ardida do que aquela ali, né? E aí, o que ele ia pegar? Se pegasse aqueles tacapinho lá pra bater, o que eles vão fazer com aqueles negócios? Não tem o que fazer. E aí fala assim, não, a polícia não fez nada. Aqueles policiais lá foram heróis. O que deu spray, herói. Porque para os caras pegarem ele e cobrir de porrada, submeteram os policiais a cavalo. Você viu a cena? As imagens. O que é aquilo, gente? É um negócio horroroso. Então, não tinha realmente condições de enfrentar a multidão e não precisava de muita gente. Cadê aqueles blindados que a gente via, que jogam aguinha? Cadê os helicópteros descendo naquele gramado de rapel? Não tem conversa. E quando a gente viu as imagens já de ontem, né? Um grupo de policiais dentro do Senado. A coragem ali. Contendo um grupo muito maior de invasores. Você vê que os policiais preparados, com escudos e com bombas de gás e spray de pimenta, eles seguraram uma onda alguma coisa, né? Pesadíssima. Seguraram uma onda pesadíssima. Eu me lembro há alguns anos, num jogo do Corinthians, que a torcida do Corinthians tentou invadir o campo para brigar com os jogadores. Ah, essa cena é impressionante. Você lembra que tinha um grupo de PMs, não tinha mais do que 10 PMs preparados. Eles seguraram o portão do Pacaembu. Agora, na moral, né? E aí, na coragem. Eles iam para cima e voltavam com uma certa formação, mostravam que eles tinham conhecimento e sabiam o que estavam fazendo e o que deviam fazer. E eles seguraram, contiveram os torcedores e não houve invasão de campo. Ou seja, em alguns momentos, quando a gente vê as imagens de Brasília, a gente nota que existiam policiais preparados, num grupo muito pequeno, mas faltavam policiais. Foi uma coisa lamentável. Agora, o que eu acho que é importante é a gente tomar cuidado com as conclusões que a gente tira disso. Aqueles caras têm que identificar um por um, botar todo mundo em cana, rigor da lei, e é o que a lei mandar. Acabou. Agora, em nenhum momento a democracia brasileira esteve em risco. Veja só, quando é que você pode ter a certeza que a democracia não está em risco? Quem é que baixou um decreto fazendo a intervenção no Distrito Federal? Foi o subcomandante Marcos? Não, foi o presidente Lula. Foi cumprido o decreto? Foi cumprido o decreto. O Alexandre de Moraes mandou prender 315 mil pessoas, 30 governadores, como ele sempre faz. Foi cumprido? Foi cumprido. Afastaram o Ibanez, mandou prender o comandante da PM. Ou foi o subcomandante Marcos que estava lá no Supremo? Agora nós vamos... Não, cumpriram, né? No Congresso Nacional falou Rodrigo Pacheco, falou Arthur Lira ou o subcomandante Marcos? Não. Então, as instituições, elas estavam representadas pelos personagens que tem que ser e todo mundo cumpriu. Então, agora, você não pode pedir para que um vândalo não faça vandalismo. Porque se ele não fizer vandalismo, ele não é vândalo, por definição. Você não pode ficar com raiva do bandido porque ele rouba.
Você tem que ficar com raiva quando a polícia, que é paga para organizar, não organiza. Então o problema é o Estado não agir de um jeito organizado. Mas a democracia não ficou em risco. Eu acho importante a gente deixar isso claro. O fato de atacarem os prédios não atacaram as pessoas. A democracia não depende daqueles prédios para funcionar. Se dependesse daqueles prédios, a gente teria um problema muito grave. E uma outra coisa sobre esse troço é que assim, eles estavam ali por um motivo assim meio burro, né? Porque eles acharam que ia conseguir o quê fazendo aquilo ali? Nada. Ia conseguir de fato que derrubar o Lula? Porque não tinha ninguém trabalhando ali. Não tinha o presidente, não tinha os deputados, não tinha senadores e não tinha os ministros do Supremo. Nada, exato. O que eles iam fazer? Nada, só podiam invadir Mas você o não prédio. viu as cenas? Você não viu as cenas no acampamento? Quando disseram que o Alexandre de Moraes tinha caído, o pessoal ajoelhava, rezava. Como que eles podiam acreditar naquela informação? Aquelas pessoas estavam achando que estavam tomando poder. Coisa infantil, porque uma coisa é 1959, né? Vai um grupo de alguns poucos, mas realmente tomou o poder em Havana. Eles realmente tomaram o poder. O Fulgêncio Batista não era mais e era o Fidel Castro. Nem o líder que eles queriam que tomasse o poder estava presente na parada, então estava... E também eles falavam em nome do líder, mas como é que você pode ver? A investigação tem que ser muito cuidadosa, Igor, e é o grande desafio. Por que nos Estados Unidos eles prenderam 300, 400 pessoas? Porque eles conseguiram. Você tem que associar cara crachá e fato criminoso. Não dá para você chegar e falar, você estava no ônibus, você foi para a esplanada, você está culpado. Sabe qual é o crime que cometeu quem passou daquela barreira e ficou ali no gramado? Nenhum. Qual é o crime de ficar em local público? Não é um local restrito. Agora, subiu a rampa, entrou no Congresso Nacional, qual é o crime? Invasão. Invasão. Mas é invasão. Agora, se eu pegar e derrubar um negócio, aí é depredação, é invasão. Agora, não dá para botar depredação para mim se eu só invadir. Como é que você vai fazer isso? Vai ter que fazer. Tem que fazer. Porque senão cai. Veja o que aconteceu. O Brasil não é o país do parlamento americano. Entendeu? O Brasil é o país da Boate Kiss, em que as pessoas elas ardem no fogo numa boate e você demora anos e anos para levar a julgamento e o julgamento acontece e foi anulado. Esse é o Brasil. Então, uma coisa é você ver o interventor falando, você vê o presidente da República, o Flávio Dino, que dá 10 entrevistas por dia, aí ele fala, vamos usar... Tudo bem, você pode falar o que você quiser. Agora, e depois? Depois aquilo tem que ir para o papel. Não adianta o que fala o Alexandre de Moraes, Rosa Weber, que aliás é um bom exemplo, que não fala, acho ótimo. Mas depois aquilo tem que virar um processo, um inquérito individualizado, um por um. E aí cada um vai ter que ser acusado de acordo com aquilo onde existam provas de que foi feito. Exato. Ou seja, o cara foi preso, aí muita gente foi presa dentro de ônibus, né? Exato. Se você não tiver uma imagem que comprove que aquele cara fez aquilo, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E o acampamento também. Porque o acampamento não era crime na semana anterior, virou crime na semana seguinte? Isso é outro assunto. Não. O acampamento virou, não, saiu de lá o bando, então vai lá, prende todo mundo. Pode ter certeza que a gente vai acompanhar. E a gente vai acompanhar esse processo que vai demorar. Uma hora a gente vai ver que vai separar o joio do trigo e não vai ter 1.200 condenados, ou seja lá quantos condenados. Vai ter um número bem menor de condenados. Mas eu não acho que isso é um importante. Claro, eu acho importante separar e só condenar que seja um, mas condena direitinho, porque um inocente preso é terrível. É melhor um culpado solto do que um inocente preso, porque não é justo você pagar por alguma coisa que você não fez. E não adianta inferir, né? Então ele estava lá e não sabia. Ele não pode ser culpado porque ele sabia. Você não pode entrar na cabeça das pessoas. Não dá para você falar o seguinte, ele teve a intenção de... Não, mas o que ele fez de concreto, né? Ele tem que ter pego um negócio, ter quebrado um vidrinho, ter que entrar, ele tem que fazer alguma coisa. Não pode falar, não, ele estava junto. Se é junto dentro, tudo bem. Agora, por exemplo, incitar não pode. Eu posso incitar por aqui, tanto quanto eu posso incitar lá no gramado. É igual. Vamos entrar e eu estou na Polônia e sou brasileiro, eu sou alcançável.
pelo processo como se eu estivesse no gramado. Então, incitação não pode, quebrar não pode, e também não pode não fazer o que você tem que fazer se você é do aparato do Estado. Um policial que não fez o serviço, o secretário, o governador, o subsecretário, o comandante da Polícia Militar, se você tem que fazer, porque a lei manda que você intervenha, você não fez nada, aí você é tão culpado quanto aquele que cometeu o crime. Aí é complicado. Também acho. Pô, sobre os acampamentos, eu estava conversando ontem com o Kim e ele estava dizendo que pela lei você pode se manifestar a menos que você esteja se manifestando a favor de algo criminoso. Por exemplo, você está se manifestando, tem que matar não sei quem, o caralho, isso daí a princípio não pode. E ele estava me dizendo que esses acampamentos, porque assim, eu tenho uma série de dúvidas quanto à motivação desses acampamentos. E ele estava dizendo de forma categórica que esses acampamentos eles têm caráter golpista mesmo. Os caras estão ali na frente do quartel do Exército pedindo intervenção militar, pedindo um monte de coisa e tal. Então, se for esse o caso, era para ter sido esses movimentos já eram para ter sido desmantelados há muito tempo. Porque se eles estão pedindo isso desde sempre, não era para eles existirem, né? Então tem uma... Tá, aí isso começou antes do Bolsonaro sair, começou no ano passado, mas se prolongou para a primeira semana do Lula e tal. E não houve nenhuma ação em relação a isso. Então, porra, tem uma série de erros em tudo tudo que aconteceu e acabou desaguando na invasão lá de Brasília, que, porra, tudo talvez pudesse ser evitado se a gente tivesse prestado atenção no que estava acontecendo mesmo. Se é que isso que ele estava me falando ontem aí foi realmente... Na verdade, na minha visão, bastaria ter a polícia na quantidade certa e podia ter, ainda que eu seja contra os acampamentos, eu acho patético, mas poderia ter quantos acampamentos fosse. Porque bastaria você ter a informação. Quantas pessoas você acha que vão se dispor a ficar na chuva, no sol, no acampamento, lá na frente do quartel, falando intervenção já? Né? Quantas pessoas? Não é uma quantidade impressionante. Tanto que eles conseguiram juntar 4.000 pessoas. Quer dizer, que raio de revolução e golpe. E a hora que acontece tudo aquilo que nós acompanhamos, que o Brasil inteiro acompanhou, quando a polícia começa a chegar, não chegam 100.000 policiais, mas um certo número de policiais organizados, preparados e dentro de um plano de recuperação das áreas, rapidamente começa a tirar todo mundo. É isso. Então, se tivesse tido a prevenção, a gente não estaria discutindo o acampamento. Sabe o que a gente ia estar discutindo? Nada. A gente ia falar o seguinte, eles ficaram gritando palavras de ordem, mas a polícia fez o que deveria fazer, as forças de segurança agiram e o patrimônio do Estado está preservado. Então, o culpado são os agentes do Estado. Nós não podemos culpar pelo vandalismo os vândalos. Porque o vândalo faz vandalismo. O vândalo não faz culinária, comida, porque senão ele ia estar no MasterChef. Ele ia ser cozinheiro. Ele é vândalo. Por que a gente chama o cara de vândalo? Porque ele quebra. Só na hora que ele quebra que ele vira vândalo. Então a gente não chamaria ele de vândalo. Chamaria de manifestante. Chamaria do que você quiser. Mas ele só virou vândalo no momento em que a força do Estado não agiu. E a força do Estado continuou a ser força do Estado não agindo. Ele só virou vândalo porque a força do Estado não agiu. É o papel da força do Estado. A culpa é do Estado. O Estado não soube defender a sociedade nesse momento. E a sensação... eu não fiquei com sensação de insegurança, você não ficou com sensação de insegurança, nem você. Você não ficou achando que agora, a qualquer momento, podemos ter ataques. Não vai acontecer de novo. Por que não vai ter mais essa brincadeira? Foi uma brincadeira, entre aspas, né? Agora, veja bem, com responsabilidade. Se tem má fé, se o objetivo era desestabilizar, se tinha por trás uma intenção, sim, de repente, alguém ficar lá no palácio, que o cara ia fazer o quê? Ia tomar a sala do Lula? Fizeram o contrário, na verdade. Eles fortaleceram o Lula, eu acho. Né? Porque depois o Lula... Isso deu ao Lula lá a possibilidade de fazer... de pedir lá como é o nome? A intervenção na segurança do Distrito Federal. E capital político, eu acho. E outra coisa, né? Em 64, o que aconteceu em 64, teve o apoio da imprensa, da igreja, da sociedade. Classe média toda a favor. A classe média toda a favor. Agora não
não tinha nada. Então não existia esta alternativa, nunca existiu esta alternativa de vamos tomar o poder. E agora existem depoimentos, né, de pessoas que falavam assim, não, nós íamos acampar aqui dentro. Bom, vai acampar e o que mais? E aí? Nada. É um nada. É um nada sem liderança, sem nada. Agora, a investigação vai dizer. Tramontina lembrou de 64. Você pega em 54, quando Getúlio se mata, assume o vice-presidente da República. O vice-presidente da República